Entrar no ritmo. Por isso que férias muito compridas assim não é muito bom, né? Muito bem. Bom, turma, então vamos começar o nosso componente curricular. E daí lembrando, né, aula 18h50, né, aqueles 10 minutinhos de praxe aí para começar, tá? As chamadas, quem precisar faltar, justificar, né? Vai levando falta até se chegando atrasado, né? Cuide para não reprovar por falta, por favor. Né? Que é bem constrangedor o aluno reprovar por falta. É para nós, né? É constrangedor. Muito bem. Motor de indução trifásico, também chamado de MIT. Nós vamos falar especificamente do motor de indução trifásico. Se der tempo, que eu acho que não vai dar, tá? Mas daí se alguém tiver alguma dúvida, pode vir aí no atendimento extra classe para a gente esclarecer alguma coisa, falar sobre o motor monofásico, tá? Porque na indústria não se usa motor monofásico, é só motor trifásico, tá? Mas digamos que você queria instalar lá em casa, ou lá na minha propriedade rural, lá não é trifásico, é monofásico e tal. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo do motor trifásico, mas ele não tem uns detalhes um pouco diferentes ali para você poder fazer o acionamento dele, tá? Vocês vão ter aula com o Gabriel esse semestre de instalações industriais. Não terão? Então, o Gabriel vai trabalhar mais em detalhes aspectos de máquinas elétricas com vocês, tá? Eu não sei, que dia que é da semana a sala? Terça. Então, já tiveram ontem. Então, sobre motor, gerador, transformador, ele vai dar um panorama sobre o que a gente chama de máquinas elétricas. Então, um transformador é uma máquina elétrica. E a gente não vai entrar muito em detalhes detalhes construtivos assim, técnicos científicos desse motor. A gente vai falar generalizadamente para vocês entenderem como é que ele funciona, porque a partir do entendimento do funcionamento que a gente aciona ele. Então, para a gente saber como é que eu vou acionar, eu preciso entender como é que ele funciona. Mas, num primeiro momento, o motor de indução, deixa eu ver, tá, vamos deixar de vermelho. O motor de indução, ele é basicamente o mesmo princípio de funcionamento de um trafo ou de um transformador. Não sei se já falaram sobre isso ontem, sobre um trafo ou transformador. Transformador, você tem uma entrada de energia num conjunto de bobinas. Esse conjunto de bobinas ele é envolvido por um núcleo metálico, um núcleo de ferro, e aí tem um conjunto de bobinas de saída. Então, tem a entrada, o núcleo metálico e a saída. Um conjunto de espiras de bobinas. Então, a gente chama aqui de primário e aqui de secundário. Então, a entrada é sempre o primário e a saída é o secundário. Então, o que faz o transformador? Ele pode rebaixar a tensão, entra 220 sai 12, pode elevar, entra 220 sai 440, e pode isolar, né? Transformador isolador, entra 220 sai 220, isolado a entrada da saída. E esse núcleo de ferro aqui, ele é simbolizado assim por causa dos primeiros transformadores, mas ele não fica, os transformadores modernos não fica separado assim, bobina de um lado e bobina do outro, tá? Então ele é só simbolizado dessa forma. O motor elétrico, o que acontece? Entra energia aqui num conjunto de bobinas e o motor elétrico ele tem um núcleo metálico, como a gente vai ver logo em seguida aí, e o secundário do motor elétrico é a parte rotativa. Então no transformador o secundário está estático ali. No motor o secundário ele gira.
Então, o princípio de funcionamento, se vocês depois entenderem bem como é que funciona um transformador lá com o Gabriel, o motor, o princípio de funcionamento é a mesma, a física envolvida é a mesma, tirando a parte da física cinemática ali, que o motor roda e o transformador não, tá? Então, o motor de indução, ele é como um transformador, só que com o secundário, a gente chama de secundário aqui, rotativo. Então, a gente não vai, no transformador, a gente pega a energia elétrica para usar num circuito, né, do secundário. Do motor elétrico, o que a gente quer do secundário do motor elétrico? Energia mecânica. Força mecânica e movimento ali, tá? Então, o motor de indução trifásica, a gente vai sempre abreviar por MIT, tá? E olha só o que a gente chama aqui de universo de motores, tá? E eventualmente pode modificar, porque surge um motor diferente, um motor mais novo, um outro tipo. Motor CA e motor CC. Nós vamos trabalhar só com motor CA, motor alternado. Motor de corrente contínua não vai ser objeto de estudo nosso aqui. Então, olha quantos motores vamos deixar de fora. Então, não é porque a gente vai estudar 6 meses esse componente aqui que a gente vai absorver os motores existentes. Então, não vamos estudar nenhum motor CC. Dos motores CA, a gente vai estudar o trifásico, assíncrono, de gaiola ainda. Só esse aqui, ó. Todos esses outros aqui e esses aqui ficam de fora, embora alguns sejam semelhantes. Por exemplo, o monofásico de gaiola, ele é parecido aqui, o funcionamento e o aspecto construtivo, tá? Mas, enfim, motor universal a gente não vai estudar, que é aquele motor de batedeira, liquidificador, algumas máquinas de lavar roupa. O motor trifásico síncrono a gente não vai estudar, porque ele é o motor que precisa ter um drive de acionamento, né? um servo, por exemplo. Ou se for, tem um motor assíncrono da VEG, agora que se conecta com um driver específico lá dele, quase que transforma ele como um servo, né? Tem um nome específico, como é que é o nome daquele motor? Enfim, então nós vamos estudar motor trifásico assíncrono de gaiola. Daí vocês vão estudar o porquê que a gente chama de gaiola isso aqui, tá? Existe algum motor CC? Motor CC não é um motor de carregamento de controle remoto, essas torquedeiras que é um bateria, certo? Existe alguma coisa que seria próxima ao motor trifásico de gaiola? Assim, ó, dos anos 2000 e dos anos 2010 para frente, principalmente, popularizou-se demais e reduziu-se muito o custo da eletrônica de potência, as chaves que utilizam eletrônica de potência, principalmente servo, inversor e chave de partida suave. Então, vamos pegar o caso do inversor, que é o que nos interessa aqui. O inversor, basicamente, ele é um dispositivo eletrônico que vai pegar esse motor aqui e variar a velocidade dele. Antes do inversor, ou antes dessa popularização da eletrônica de potência, você não conseguia variar a velocidade do motor de indução. Muito pouco, muito pouco. Então, as grandes indústrias que precisavam ter processos produtivos com variação de velocidade usavam motor de corrente contínua. Motor grande. Então, você pegava um Adame da vida, que é a indústria de papel e celulose, indústria siderúrgica, alguma indústria do plástico também, que precisa ter uma linha contínua com variação de velocidade, era tudo corrente contínua, motor. Exatamente qual motor que se usava, é algum desses 3 tipos aqui, com excitações. Então, você tinha um quadro elétrico lá, um painel elétrico, de grande proporção, retificando a corrente contínua, a tensão, né, para contínuo, e mandando para os motores lá, para daí, com a tensão contínua, você aumentava ou variava a intensidade, você conseguia variar a velocidade do motor. Então, a indústria de papel era tudo corrente contínua.
Então, eu visitei, por exemplo, nunca trabalhei no indústria de papel, mas visitei empresas que, embora tivessem um período de transição, ainda tinha motor de corrente contínua lá. Então, a Irani, quando eu visitei lá, a fábrica nova era tudo CA com inversor. Mas a máquina de papel antiga era tudo CC. Porque daí, se você vai fazer um retrofit, né, modernizar a máquina, você vai ter que parar a máquina, fazer um monte de mudança elétrica e mecânica. Porque daí, além da variação de velocidade elétrica aqui que você tem na contínua, você tem um monte de sistemas de transmissão lá que, se você optar por esse aqui, daí não vai mais precisar. Então, além de fazer toda uma sincronia diferente agora do motor que está lá na frente com o motor que está aqui de trás, né? Então, o motor que está tracionando o papel lá na frente tem que estar sincronizado com esse aqui de trás. Falando genericamente, senão arrebenta o papel, né? Então, é bem complicado. Então, era tudo contínuo. Então, pode ser que você chegue numa empresa que não tenha ainda feito essa mudança, porque não é muito barato, e tenha lá motores de CC funcionando, né? Ou alguma outra empresa que tivesse uma máquina específica de pequeno porte mesmo, que precisasse na máquina variação de velocidade. Então, antigamente, você só conseguia isso com motor CC. Né? Hoje, com os inversores, né? Então, os inversores começaram a se popularizar na década de 90, final da década de 90 ali. Nos anos 2000, eles ganharam força. E ali, porque daí começou baixar custo, né, dos inversores. Eles começaram a ficar mais sofisticados a parte de programação. Então, eles abrem um leque maior de programação do que os primeiros inversores. E a eletrônica de potência, que era sempre uma coisa muito grande, sofisticou e conseguiu diminuir de tamanho. Né? Então, isso popularizou demais, né? Os inversores você encontrava no celular? Sim. Mas o inversor, uma pergunta, o inversor não está ficando para trás, já não estão falando só em software, só... Soft starter? Não. Não, software seria antes. Não. Antes não, mas era... Não, nenhum nem outro. A aplicação é diferente. A gente vai ver aqui, no nosso componente curricular, que métodos ou sistemas de acionamento de motores. Então, o inversor, a rigor, a função dele é variar a velocidade. Ele pode auxiliar, e ele pode ser usado também como um sistema de partida suavizada, mas não é esse o objetivo dele. O objetivo do inversor é você ter a possibilidade de variar a velocidade durante o processo. E daí você consegue agregar outras coisas, sincronia com outros motores, fazer tudo funcionar sincronizado, etc. e tal. A chave de partida suave é só para a partida do motor. Durante o funcionamento não é para usar a chave. Então é só para fazer as chaves partir suavemente e pronto, partiu, beleza, fica funcionando agora. A chave de partida suave, a ideia dela é essa. E soft start é o nome da VEG. Né? O nome é chave de partida suave. É Bombril, Gillette, né? Tá? Então eles têm, o pessoal confunde muito. Inclusive o princípio de funcionamento, vocês vão estudar isso com o Gabriel, ou comigo, depende com quem, o princípio de funcionamento de um e outro é completamente diferente. Os componentes eletrônicos lá, potência, você olha, você pega um e pega o outro, a caixinha assim parece igual. A programação parece que é igual. Mas lá dentro, um usa IGBT e o outro usa tiristor. Né? Então, a eletrônica interna de potência é bem diferente. Aqui uma evolução, né, que a gente tem da massa, né, em quilograma por quilowatt. Então, início dos anos 1900, praticamente, ó,
88 kg por quilowatt. Então, 1 kW, você tinha 88 gramas no motor. E aí você vem vindo a evolução aí, né? Então, nos anos 2000, para cada quilowatt de potência, você tem 4,5 kg. Então, um motorzinho desse tamanho aqui, de 1 kW. Então, lá no início, em 100 anos, né? Você tinha 88 kg para 1 kW de potência. 1 kW é um motorzinho assim, né? E daí daqui para cá ele não diminuiu muito, porque o motor de indução, ele, embora tenha melhorado bastante o rendimento, ele parece que chegou num teto assim de, né? Ele está bem perto de 100% de rendimento, né? Está bem perto, 92, 93%, tá? Então está rendendo muito, né? Então basicamente um motor aberto é esse aí. Nós temos o motor em corte aqui, né? Então, tampa dianteira, tampa traseira, ventilador. Nós temos aqui um bobinado. Eu acho que na próxima aula eu posso trazer um motor aqui aberto para a gente dar uma olhada, né? E aqui é o rotor, ó, a parte giratória do motor. Então, mancais de rolamento para ele rodar suavemente. Então, aqueles motores, os primeiros motores, esse motor aqui não era rolamento, né? O mancal, era bucha, né? Não era nem rolamento. Então, claro que a eficiência é menor, né? Nem sei. O primeiro com certeza não, né? Era, joga claro que aqui já é um motor feito de maneira industrializada já, né? Então, talvez era uma lubrificação nem a seco, era ainda, cada pouco eu tinha que ir lá jogar um óleo, alguma coisa assim, sei lá. A parte rotativa do motor eu também conheço como rotor. Rotor. Mas por que não se dá outros nomes? Induzido. Muita gente fala induzido, porque vai ser induzido um campo magnético aqui, né? Os mais antigos falam induzido, eles falavam, né? O induzido aqui, né? O rotor aqui, né? Chamam de induzido às vezes, né? Porque lembra que é o secundário do transformador aqui, né? O primário. Então, o primário entra um campo magnético e induz no secundário uma tensão elétrica e uma corrente. Então, aqui dentro desse corpo metálico aqui, vai ter uma tensão elétrica e uma corrente circulando ali, gerando um campo eletromagnético no próprio induzido. Então, o campo eletromagnético produzido é um negócio, é uma máquina transformador e o motor é um negócio assim fenomenal. É um negócio assim que Nikola Tesla, que é o mérito do motor de indução trifásica dele, é um cara assim que, bom, fora do planeta, né? De outro mundo. Porque olha só, você pega energia elétrica, coloca via cabos aqui, né? Os cabos aqui, conectados aqui, forma um campo magnético no primário, né? Na parte estática do motor, também chamado de estator. Esse campo magnético gerado ali, então circula uma corrente elétrica, vamos lembrar da primeira fase, a lei de Lenz. Circula uma corrente elétrica em torno do condutor, forma um campo magnético, está em formato de bobina, forma um campo maior. Como a tensão é alternada, a corrente que está passando aqui é alternada também. Se a corrente é alternada, o campo magnético é alternado também. Campo magnético gerado. Então, o campo magnético gerado aqui é alternado. Aí a gente lembra da lei de Faraday e de Lenz também. Um campo variante, se tem um campo magnético que varia, vai induzir uma tensão e uma corrente variável também. Então, induz aqui uma tensão e uma corrente variável também. Então, começa a circular aqui, por causa de uma tensão variável, uma corrente elétrica no rotor aqui, que a gente vai ver depois, começa a circular uma corrente elétrica variável também, oposta ao campo produzido. Então, se aqui tem um campo produzido,
um campo indutor, campo magnético indutor variável, né? Aqui, né? No rotor, no induzido, vai ter um campo eletromagnético induzido variável também. Só que é um campo oposto ao indutor. E aí o rotor, conforme a gente vai ver depois uma animação ou na próxima aula, o rotor tenta acompanhar o campo do indutor. E aí ele gira. Beleza, fez eu lembrar agora. Eu sempre fiz esse motor aí, assim, teoricamente na bobina, né? Como se fosse o rotor tenta acompanhar o caminho do circuito. Há um tempo atrás, na outra empresa que eu trabalhava, veio um motor importado, velho, muito velho. E era a bobina? Isso tem. Porque... Só que, tipo, entre as lâminas tinha alguma coisa, só que eu não sei o que. Era alguma coisa preta, mas não era um motor muito velho. Mas era um papel isolante, às vezes, né? Alguma coisa que fosse assim, um isolante. Mas era um monte de lâminas. Um monte de lâminas. Não sei o que era um motor de hoje. Mas você fala lâmina de cobre. O fio ali, o bobinado, era essas lâminas, quer dizer? Isso, como se fosse uma lâmina. Uma lâmina. Tipo assim, vamos supor, aqui tem um monte de fio, né? O motor ele tem um monte de bobina, né? Certo? Aqui lá, vamos colocar o motor aqui, ele era um monte de lâmina. De cobre daí. Cara, eu não cheguei a ir lá e raspar. O cara tá disputando, parecia que lá parecia um alumínio, assim. Pode ser de alumínio. Antigamente tinha, e às vezes a gente encontra ainda motores bobinados com fio de alumínio. Provavelmente essas lâminas, teria que dar uma olhada, até vou de repente dar uma pesquisada aí. E era motor assíncrono, para você conectar direto na energia elétrica, assim? Sem nenhum nada no meio? Não, direto. Ele só foi aquele motor, eu lembro até hoje, só foi aberto quando foi vendido uma bomba submersa. Essa bomba foi e começou a dar fuga de corrente. Os caras, imagina, alguém vai mexer lá na água, não estava lá, todo mundo. Aí esse motor voltou com a isolação, aí foi aberto. Então tem que dar uma olhada no aspecto construtivo, mas pode ser uma bobina em forma de laminação, né? Tem que dar uma olhada. Eu nunca vi, então teria que pesquisar na internet. Mas, porque assim, coloca-se em forma de bobina para ter ampliação do campo magnético, como nós falamos já nas outras aulas, né? Como o princípio aqui da... Os tirar caixa preta, bem retangular, faz um quadradão. Motor? É muito comum isso, De lâmina? Você chegou a ver ele aberto, não? Tava pegando meu chefe, tá lá mais depois vamos dar uma olhada aí na internet, pesquisar ali, motor de lâmina, só para ver Mas provavelmente é as lâminas que faz a vez do bobinado, né? Deve ser assim. É importante que provavelmente essas lâminas, como elas estão dispostas ali, elas geram um campo eletromagnético, né? Então, as lâminas no estator, né? Na parte fixa, né? Isso, então elas vão vão criar um campo magnético, e esse campo magnético do estator vai induzir no rotor um contracampo, digamos assim, né? Uma contracorrente e uma contratensão. E aí o motor começa a rodar. Então, o rotor tem forma uma gaiolinha aqui, a gente vai ver em seguida, né? Lembrando que o rotor é o conjunto, né? Então, tem o estator e o rotor. O estator é a parte estática e o rotor é a parte rotórica, rotativa. Só que o estator, ele tem vários componentes. Tem a carcaça, as bobinas e o núcleo de ferro. O rotor também. Ele tem um eixo, daí os mancais de rolamento, aqui é a tampa, né? Então ele tem um eixo. Ele tem as bobinas dele, que são esses risquinhos aqui, e esse aqui, e preenchido com o núcleo de ferro aqui. Então tem o núcleo de ferro, bobinas, nos dois aí. Mais alguns detalhes, aí depende do fabricante, tá? Do motor, que coloca mais ou menos elementos. Acontece assim, aqui no eixo,
Aqui, ó, você consegue observar um anel, um retentorzinho aqui. Então, isso aqui, o pessoal às vezes vai fazer a revisão do motor e tira fora esse anelzinho de plástico, de borracha, né? Um O-ring ali, né? E ele não monta depois. O motor vai funcionar sem funcionamento 100% igual que era, tá? Só que ele não tem mais o grau de proteção contra a poeira e umidade que ele tinha antes, daí, porque esse carinha aqui resolvia o problema, né? Tá? Então aqui eu gosto melhor desse aqui, que ele é mais simplificado. Então, o que é o número 1? Carcaça. Então a carcaça é essa parte externa, tá? É a parte externa do motor, a gente chama de carcaça. Aí nós vamos ter o núcleo de chapas do estator, chapa de aço. Essas chapas aqui, elas são muito finas, uma montada em cima da outra, prensada, para melhorar o aspecto da permeabilidade magnética. E ela a gente chama de aço doce, aço silício doce, né? É um aço, uma liga metálica de aço especial para facilitar a permeabilidade eletromagnética ou magnética, tá? Então, núcleo de aço, chapa de aço do estator. Depois temos o núcleo de chapas do rotor. Então tem a chapa de aço também no rotor. A tampa, que fica na parte estatórica, então. Ventilador fica acoplado ao rotor, lá. Então aqui, normalmente, vocês estão vendo o motor da WEG. Tem motores que não têm ventilação, motores especiais, a gente está falando dos motores em geral, né? A tampa defletora, a tampa que protege o ventilador ali. As bobinas do estator. Caixa de ligação. Os terminais do estator, onde é que está? Está dentro da caixa ali, né? E os rolamentos ficam no rotor. Então o rolamento fica sentado no mancal, o mancal de rolamento aqui é sentado na tampa, né? Tá? Então tem os rolamentos ali. Alguns aceitam lubrificação externa, né? Tem um ponto de lubrificação, as graxeiras ali. E como que esses motores sem ventilador refrigeram? Não refrigera daí. Então a refrigeração dele é pela própria carcaça. A própria carcaça, então ele normalmente tem uma carcaça maior para dissipar mais o calor. Porque o calor ele vai sair pela bobina. Então aquece a bobina aqui principalmente. O rotor também aquece, né? Mas principalmente aqui aquece a bobina, daí por condução de calor, ele se espalha por toda esse calor, ele vai espalhar por toda a carcaça. Aí essas aletas aqui tem a finalidade de o ar passando por ali facilitar as trocas. Então, nunca devem estar tampadas essas aletas aqui, nem tampada aqui a tampa defletora. Mas o motor que não tem ventilação, alguns têm aletas, outros não têm aletas, e aí para fazer a dissipação do calor, aumenta-se a carcaça para ter mais massa de ferro fundido, nesse caso aqui, para dissipar melhor o calor. Tem uns que são abertos, né? A gente vai ver. Tem uns que são totalmente. Não, tem uns motor aberto que tem ventilador interno daí. Mas tem outros motores fechados sem ventilação nenhuma, né? Não tem ponto de. Daí ele tem uma carcaça mais robusta para. Muito bem. Então, o eixo, ele faz parte do rotor, né? Tá? Então, a gente não pode confundir o eixo com o rotor inteiro. Então, o rotor inteiro está aqui, né? E embutido nas chapas de aço, ele tem um eixo, que é um material diferente desse aqui. Então, o eixo aqui é aço 1020, sei lá, né? E aqui é outro tipo de material de liga metálica, né? Tá?
Então, o eixo é um aço de resistência mecânica mesmo, né? Não é... Faz a chaveta, assenta o rolamento no eixo, etc. e tal. O rotor gaiola de esquilo, ele tem esse formato aqui, ó. Então, essas linhas que vocês verificam aqui, ó, fazem uma gaiola interna. Normalmente essa gaiola, e aqui daí tem um anel de curto-circuito lá e um anel de curto-circuito aqui. Essa gaiola aqui é feita normalmente de alumínio. Ela é um alumínio injetado. E as chapas de aço, então elas são perfuradas, na verdade, né? São feito um pacote de chapas, depois injeta o alumínio. Então faz essa gaiola aqui, lá dentro. Por isso que é chamada de rotor gaiola de esquilo. Né? Então, motor de indução trifásico, motor com rotor tipo gaiola, motor com rotor tipo gaiola de esquilo, ou motor com rotor em curto-circuito, porque aqui, ó, quando tiver a indução eletromagnética, isso aqui forma uma bobina, ó. E vai ter correntes elétricas circulando aqui nessa bobina da gaiola aqui. Então, todas as bobinas são curto-circuitadas entre si por esses dois anéis aqui. Por isso que chama-se rotor tipo gaiola ou rotor em curto-circuito. É a mesma coisa. Tá? Se tiver interrompido, eu mando isso aí. Se tiver interrompido, o motor não funciona bem. Aí você tem que usar um que é chamado tatu para identificar o defeito no rotor. Né? Tem que ir lá com ou medir, fazer algumas medições, mas o melhor, mais fácil é o tatu. Como é que mede, eu não sei. Eu sei usar o tatu. Tatu é uma bobina, não, é uma bobina em V, assim, um núcleo metálico em V, assim, você coloca o rotor em cima. E aí você com o rotor em cima, então aquela bobina, a bobina pesada, assim, duas bobinas em V com núcleo metálico, você coloca o rotor em cima aqui. Então a bobina vai induzir um campo magnético nesse rotor. E aí, com uma chapinha metálica, você verifica se aquele campo magnético está sendo produzido ou não. Aí você roda o motor, vê o próximo. Roda o rotor, vê o próximo. Se tiver algum rompido aqui, naquele local a chapinha não vai produzir, o rotor não vai produzir campo eletromagnético ali porque está rompido, porque aqui forma uma bobina, uma corrente elétrica vai circular aqui. Se circular uma corrente elétrica nessas duas espiras aqui, forma um campo magnético. E aí você tem um efeito ímã ali. Né? Se não fizer esse efeito ímã, rompeu. Né? Então, é difícil acontecer, mas acontece. De quebrar, né? Tipo, uma vibração, derrubar no chão, derrubou o rotor no chão. Né? Pode acontecer. Não é bem incomum, né? Bem incomum, mas pode acontecer. Aqui, se tornar no tema, mas não é uma coisa... Claro que se você tiver um motor de grande potência, precisa ter um tatu grande. Mas... Eu já vi que eu também conheço por tatu. Eu conheço por tatu também. Você tem uma bobina externa ali e o rotor... Então, você tem um primário, você vai ter um secundário ali, né? Claro, daí para motor pequeno, né? Para motor pequeno. Então, uma caixinha assim com duas bobinas e um núcleo metálico em V, assim. Você assentava ali. O que eu usei, pelo menos. Não, ele é injetado. Ligou o ar-condicionado, mas não liguei nada. Não. O eixo aqui, ele entra sob pressão aqui, né? Ele é prensado aqui dentro, aqui, com interferência mecânica. Então, o eixo ele é colocado depois. Primeiro é feito a bobina. Então, essa parte externa aqui é uma bobina. Então, na verdade, a bobina é esse cara aqui, né? E essas chapas aqui, assentadas uma em cima da outra, é o núcleo metálico da bobina secundário, que é o rotor. Depois só embutido um eixo
com uma liga metálica de alta resistência ali, né, para suportar os esforços mecânicos. Se quebrar o eixo, você não troca o motor inteiro, você troca só o eixo. Você faz um eixo novo. Dá para trocar só o eixo, né? Eu nunca troquei, mas dá para trocar. Também tu ia falar, meu filho, falar, emendar o eixo. Emendar o eixo também, Só que tem que mas dá para trocar. Porque a emenda, né? Então isso aqui, ó, isso aqui ele é embutido dentro dele. Ele é prensado com interferência mecânica. Quebrou ali, rompeu, vou fazer qualquer gambiarra. Não, é mais fácil soldar. Faz um fundo descendo, você vai lá, pega o trepilado, faz um encaixe lá, mete lá, faz um corpo, deixa de solda. Mas não. Mas só tem que não quer. Mas eu nunca ouvi falar de coisa, verdade? Tem que dizer que é mais barato. Sua emenda e solda e vai. E quebra no lugar que não precisa. Mas aí depende o emendador também, porque às vezes já vi quebrar na emenda, né? Emendou o eixo, quebrou de novo, depois de um tempo. Né? Mas aqui a dona de faca, a gente precisa tirar o motor para cozinhar ele, para encaixar o rebolo. Acho que deu um erro de medida lá e soldaram para fazer a usinagem. No primeiro teste da máquina. Quebrou? Quebrou. Quebrou. Então. Mas eu nunca troquei. Já trocou lá? Então a carcaça é só essa caixa aqui, que vai ter a função de proteger o motor mesmo e dissipar o calor. Então tem vários formatos, né? Tem a carcaça de alumínio e a de ferro fundido. Então, vantagens e desvantagens, as duas têm. O de alumínio é bom porque o motor fica leve, né? Fica muito leve. Só que o de ferro fundido é melhor para dissipar o calor. Então, você pega motores da WEG aí de alta eficiência, é tudo de ferro fundido, não tem de alumínio. Que daí o de alumínio, você precisa ter carcaça maior para poder dissipar o calor melhor. Né? E o ferro fundido dissipa melhor o calor do que o alumínio. Por isso que tem automóvel com motor de alumínio, né? Fica mais leve o carro. Mas a dissipação do calor produzido lá dentro é pior, né? Ele é o quê? O condutor elétrico? Calor? Não, isso aí... metal, todos os metais conduzem calor, né? Todos os metais conduzem. É importante a gente entender que frio, o negócio não existe, né? Frio e quente. Existe calor. Mais calor ou menos calor. Então, o fluxo de energia, lembra lá da eletricidade básica, é o mesmo. Onde tem mais energia, para onde tem menos. Então, no caso de temperatura, onde é que tem mais energia? Onde está mais quente. Então, um motor elétrico, onde é que está mais quente? É lá no miolo. Então, para onde que vai ser conduzido esse calor? Para a parte onde está menos quente, que é a parte externa. Né? Então, o ferro fundido, ele faz essa condução melhor do que o alumínio. Isso que é importante saber. O estator, então, é esse núcleo de chapas metálicas com as bobinas, normalmente de cobre. Mas já existem motores com bobinado com fio de alumínio, né? Mas não é mais tão comum. Antigamente era mais comum. De alumínio? Então, olha só, aqui, ó, o estator, ele está dentro da carcaça já. Já foi... Ele entra com interferência mecânica também. Ele é embutido, vamos falar assim, ele é embutido, né? Dentro da carcaça. Aqui é um motor de outro tipo que está sem a carcaça, né? Outro modelo e tal. Mas para vocês entenderem, então, que essencialmente estator e carcaça são coisas diferentes, tá? Então aqui, ó, nós vemos um outro tipo de motor, mas só para vocês verem.
o motor e o bobinado, o núcleo de chapas e o bobinado fazendo o estator. Então, aqui as bobinas assentadas nesse polo, aqui as outras bobinas assentadas nesse polo, e um núcleo metálico para fazer o quê? Juntar o campo magnético produzido pela bobina, porque se não tiver o núcleo metálico, o campo magnético se dispersa. Ele se dispersa no ambiente. E aqui com o núcleo metálico, esse campo magnético vai ser concentrado. Então, se nós tivéssemos essa bobina espiral aqui, né? Então, aqui é uma bobina que tem várias espiras. Se a gente aplicar uma corrente elétrica na entrada aqui e sair para lá, vai gerar um campo magnético. Só que esse campo, esse efeito ímã aqui, ele vai se espalhar pelo ambiente aqui, pelo ar. Quando eu coloco um núcleo metálico, por exemplo, aqui dentro, esse núcleo metálico tem a tendência de fazer com que as linhas de campo se concentrem ali. Então, quanto melhor e maior for esse núcleo metálico aqui, melhor para o conjunto. Se esse núcleo metálico, além de entrar no meio aqui, envolver tudo aqui também, melhor ainda. Então, é a ideia do núcleo metálico das chapas aqui. Então, esse núcleo metálico aqui está sem a bobina. E aqui está com a bobina. Ó. Então, a bobina sentada numa sapata aqui, ó. Bobina aqui. A outra bobina aqui, ó. Envolvido por um núcleo metálico. Só que esse núcleo metálico não é maciço. Ele é uma chapinha fininha, uma sentada em cima da outra aqui. Então, na próxima aula eu trago umas chapas para vocês verem, quem nunca viu. Por quê? Porque um núcleo metálico único, ele tem vai gerar um núcleo metálico maciço, vai gerar correntes elétricas parasitas aqui em excesso e vai aquecer demais o ferro, o núcleo. Então, quando eu coloco chapas finas, essas chamadas correntes parasitas que vão circular dentro do núcleo metálico são menores. Ele aquece menos. Tá? E aqui seria o rotor, né? O núcleo metálico do rotor. Mas esse motor aqui não é um motor de indução, tá? Não é um motor trifásico nosso, não. Esse tem. Aqui vai passar aqui as bobinas. Esse aqui, eu só quis trazer não é um motor de indução, mas só para dar a noção aí. Né? Esse aí também vai ter um bobinado depois. As tampas dianteira e traseira, tampa defletora, ventilador, né? Que em geral, né? Estamos falando dos motores em geral, tem. Beleza? Então, só alguns componentes aí. Depois tem um vídeo e umas animações para fazer vocês entenderem melhor isso aí. Podemos fazer intervalo? Vamos lá. Tem que fazer intervalo. Agora? Ursinho fumar. Pode ser, 9 horas. 9 horas, aham. Quem está